Boa tarde, gente. É uma satisfação enorme estar aqui. Vou vir contar para vocês um pouco sobre um projeto do Instituto Nacional de Cardiologia, em parceria com a FRJ, que é a Rede Nacional de Genômica Cardiovascular. Ixi, as letras estão meio estranhas, né? Helena, acho que não... Enfim, a gente vai falando, eu uso as imagens, não tem problema. Então, a Renômica é um projeto, como eu falei, do Instituto Nacional de Cardiologia, em parceria com a FRJ. Ele é financiado por um programa do Ministério da Saúde, do Departamento de Ciência e Tecnologia, que é o Genomas Brasil, né, o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. Esse estudo ele teve como objetivo instituir a Rede Nacional de Genômica Cardiovascular. E a gente queria, com esse projeto, mostrar que o diagnóstico genético ele é viável, é importante e é custo-efetivo para o SUS. Tá? Então, eu vou deixar numa imagem parada aqui. Esse estudo ele investigava 4 grupos de doenças principais. O que essas doenças têm em comum é que elas causam morte súbita. Né? No Brasil, popularmente, as pessoas chamam morte súbita de infarto fulminante, mas, na verdade, os eventos, em geral, são eventos de morte súbita. E em indivíduos menores de 40, 45 anos, a principal causa de morte súbita são as doenças que a gente estuda nesse projeto, né? Que são doenças genéticas que alteram a função do coração. Esse estudo envolveu 23 instituições do Brasil inteiro. Então, a gente coletou amostras de todas as regiões do Brasil. E aí, vou mostrar um pouquinho os resultados para vocês. Esse aqui é um heredograma para ilustrar o que a gente vê nessas famílias. Né? São doenças da família. O heredograma ele representa, é como se fosse uma árvore genealógica. Cada quadradinho é um indivíduo do sexo masculino, cada bolinha é um indivíduo do sexo feminino. E aquele indivíduo ali que está com a setinha preta, né, que está com o quadradinho colorido de vermelho, azul e verde, ele é a primeira pessoa que veio conversar com a gente em função dos sintomas que ele estava tendo. Era um indivíduo muito jovem, de 30 anos, ele estava com sintomas de insuficiência cardíaca e tinha arritmias muito graves. E o que eu queria destacar para vocês é que todas aquelas pessoas marcadas de amarelo, né, o pai, os tios e a avó dele, tinham falecido de morte súbita. Tá? E aí, a gente fez o estudo genético dessa família, a gente encontrou uma alteração genética nessa pessoa, e a grande pergunta do estudo é: vocês estão vendo que embaixo do indivíduo que a gente estudou tem uma criança pequena, que também tinha alteração genética. E a pergunta que todo mundo quer fazer: será que meu filho vai ficar doente ou não? Né? Então, esse estudo tentava não só entender as causas genéticas dessas doenças, mas também investigar quais são os fatores que fazem a pessoa desenvolver a doença ou não. Então, a gente estudou um total, a gente teve 1.062 pacientes que vieram, que foram submetidos para o estudo. A gente conseguiu incluir 695 para fazer o sequenciamento do DNA dessas pessoas. A gente teve um predomínio das cardiomiopatias, que são as doenças que alteram a função do músculo genéticas mais comuns, né, com 65% da amostra. A gente também tinha formas genéticas de aumento do colesterol, a hipercolesterolemia, doenças da aorta e doenças dos canais iônicos do coração. Onde que passa isso? Com relação à distribuição regional, a gente tinha um predomínio de indivíduos da região sudeste, que é a região mais populosa mesmo do país, a gente esperava isso, mas com uma proporção um pouquinho maior do que a distribuição do IBGE, né? Uma boa representação de indivíduos da região nordeste, do centro-oeste também, mas ainda uma subrepresentação da região norte e da região sul. Com relação à raça e etnia, a gente vê um predomínio da população que se autodeclara como parda,
seguidos da população que se autodeclara como branca, e vocês veem que a gente tem uma distribuição também bastante parecida desses indivíduos com o que a gente vê no IBGE. Isso é muito importante porque é muito comum que a população branca esteja hiperrepresentada nos estudos biomédicos em geral e nos estudos genéticos em especial. E o que eu vou mostrar para vocês um pouquinho da ancestralidade genética desses indivíduos no próximo slide, e o que a gente vê é que essa subrepresentação tem impactos para a promoção de saúde das pessoas, porque você está estudando um grupo muito específico e nem tudo o que acontece nesse grupo se aplica aos demais grupos, né? Então, quando a gente fala um pouquinho da ancestralidade genética, vou falar um pouquinho para vocês da distribuição, como que foram formadas as populações nos continentes, porque isso tem a ver com os continentes. Então, vocês estão vendo aquele gráfico ali que o Homo sapiens ele surgiu na África em torno de 150 a 200 mil anos atrás. E aí, quando a gente saiu da África, primeiro, uma parte dos indivíduos foi para a Europa, há 45 mil anos, e a outra parte veio para ali, para o sul da Ásia, para a Indonésia e para a Austrália, 50 mil anos. E aí também teve, né, a formação ali na Ásia, no norte da Ásia, e depois, passando pelo Estreito de Bering, se eu não me engano, eles chegaram nas Américas há 15 mil anos atrás. Então, à medida que as populações foram se movimentando, elas foram se tornando diferentes, né, umas das outras. Isso está ilustrado ali naqueles gráficos. Então, no gráfico vermelho, a gente está olhando a população europeia, tá? E ela está marcada em vermelha porque a ancestralidade europeia está marcada dessa cor. E, claro, os indivíduos europeus eles são predominantemente europeus e é natural que esteja em vermelho. A população azul é a asiática, né? Então, a população do leste asiático, que são predominantemente os chineses, japoneses e coreanos, eles estão marcados em azul e, obviamente, ali o gráfico está mostrando eles em azul. E embaixo a gente tem a população africana, que está marcada em verde. E aí, claro que a população africana aqui, nesse exemplo, está marcada em verde. Aí vamos ver o que acontece com outras populações. Aqui a gente tem a população americana, tá? Essa população americana, ela é de um banco de dados que coletou informações de pessoas de Porto Rico, do México, do Peru e da Colômbia. Não tem nenhum brasileiro, tá? Então, vocês veem que eles têm uma mistura de ancestralidade asiática, né? Porque a população indígena das Américas, olhando ali no mapa, ela originou ali do leste asiático, né? E aí, junto com a mistura da população europeia. E tem um pouquinho de contribuição da população africana nesses indivíduos. Quando a gente olha para o sul asiático, que é aquele gráfico dali, a gente também vê uma mistura, né, da população europeia, africana e do leste asiático. Mas vocês conseguem ver que a mistura ela é homogênea? Quase todo mundo ali é do mesmo jeito. Tem um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho. E agora eu vou mostrar para vocês o Brasil, né, a população do nosso estudo. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma parte da contribuição da nossa população que é indígena, né, ali de origem indígena e que, portanto, é essa parte azul que veio do leste asiático. Mas quando a gente olha para a contribuição europeia e africana, é uma diagonal, porque é completamente miscigenado. E isso torna a nossa população muito diferente de todas as outras populações do mundo. Só que a medicina, gente, a cardiologia, a medicina em geral, ela é testada, né? Os ensaios clínicos, os estudos clínicos são testados na população vermelha. Né? É o que a gente tem hoje na literatura médica. E será que isso se aplica bem a populações com constituições genéticas diferentes? Essa é uma grande pergunta da área biomédica nesse momento. Aqui eu mostro para vocês um pouquinho queria ilustrar para vocês o rendimento do teste genético. Então, a barra amarela está mostrando as pessoas em que a gente encontrou uma alteração genética compatível com a doença dela, e a barra cinza, as pessoas que a gente não encontrou. Então, para ilustrar para vocês quanto que ainda falta, né, conhecimento, essa barra cinza, eu acho que à medida que a gente estudar mais esses indivíduos, a gente vai conseguir encontrar alterações genéticas causadoras de doença, mas para mostrar o longo caminho que a gente ainda precisa trilhar nessa área. Aqui, só para mostrar para vocês, são genes que são acometidos. E uma coisa interessante é que aquele gene que está em amarelo, ele é o principal causador da doença da cardiomiopatia hipertrófica em europeus. E aqui vocês estão vendo que nos brasileiros é o gene de baixo, ele é o mais frequente. Né? Então, só para ilustrar que, de repente, em populações diferentes, os genes causadores podem ser diferentes também.
A última parte é uma parte do modelo econômico, e aí eu vou passar aqui e vou explicar para vocês. Basicamente, o que a gente... Porque uma grande pergunta hoje em dia é que o teste genético ele é caro, né? Eu não sei se alguém já orçou o teste genético num laboratório, mas ele é muito caro. E aí a gente está falando assim, mas você está falando de teste genético, que é uma coisa cara para o SUS. O SUS, né, falta tanto dinheiro para a gente investir em saúde pública, como que a gente vai levar isso para o SUS? E a gente fez um estudo mostrando que, apesar do teste ter um custo alto, a prevenção de morte súbita em familiares desses indivíduos é que faz com que o teste se torne custo-efetivo. Apesar da gente ter que fazer um investimento para poder fazer o teste, a prevenção de doença nos indivíduos no futuro garante a custo-efetividade do teste. Tá? Então, esse é um projeto que... Pode pedir para tirar, por favor? Esse é um projeto que continua. A gente está numa fase 2 dele agora, recrutando mais pacientes. Tentando melhorar um pouco a distribuição regional do projeto para a gente conseguir mais pessoas da região norte e da região centro-oeste. E, enfim, que tem dado muitas respostas interessantes para a gente do ponto de vista genético e que a gente espera que contribua para a saúde pública no Brasil. Obrigado, Adriana. E no final a gente abre para as perguntas, né? Vamos passar agora para a segunda apresentação sobre inteligência artificial para o cuidado cardiovascular com a doutora Helena Rey, que é coordenadora da Divisão de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada. Muitas inovações nesse palco, né? Mas eu digo que aquelas letras estranhas não eram inovações. Era apenas uma incompatibilidade do caractere usado. A gente não teve a chance de testar antes, então peço desculpas por isso. A outra inovação é eu ser chamada de Helena Rey, porque nem eu me reconheço assim, mas é o nome de casada do meu marido, que muito me orgulha, mas eu sou Helena Kramer, coordenadora de ensino e pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia. E o que a gente vai falar é sobre o uso da inteligência artificial na avaliação multimodal em cardiogenética, né? Então, isso é uma coisa que esse projeto, Renômica, ele vem se desdobrando em muitos outros projetos, é um projeto ongoing. A gente já tem a Renômica 2, que saiu da coordenação do Instituto, por uma decisão do Ministério, é subsidiado pelo PROAD SUS, pelo Hospital do Coração de São Paulo, HCOR, e temos a Renômica DAC, todos coordenados pela Adriana, e todos eu também participo. Então, a gente tem muita alegria de mostrar aqui esses resultados e os desdobramentos da Renômica. E a análise multimodal é uma realidade que está acontecendo num desses desdobramentos que eu vou mostrar para vocês. Então, o problema maior é esse, né? Que acho que tem um público muito heterogêneo, né? Não só da área da saúde, mas a doença, isso são dados do Global Burden of Disease, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, com o Instituto de Métricas e Estatísticas em Saúde da Universidade de Washington, que mostra que doença cardiovascular é a principal causa de morte do mundo. Mais de 30% das mortes do mundo são de origem cardiovascular. E hoje a gente estuda a doença cardiovascular dessa forma. Esse é o último guideline das cardiomiopatias, que são doenças que acometem o músculo cardíaco, da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que já classifica as 5 principais doenças que acometem o músculo cardíaco, que nós chamamos de cardiomiopatias, como apresentações fenotípicas muito determinadas, né? A hipertrófica, dilatada, arritmogênica, a restritiva, e uma nova classificação que é a cardiomiopatia não dilatada, aquela que está começando a querer dilatar, mas ainda não dilatou. E interessante é que ele agrupa esses 5 fenótipos e coloca como o caminho adicional aqui no meio deles o teste genético. Então, o teste genético ele saiu da pesquisa, ele saiu da bancada e ele fez a translação para aplicação clínica de uma maneira muito rápida, né? De uma maneira absolutamente, num piscar de olhos, praticamente. E aí é um volume imenso de informações e a gente tem que organizar como lidar com isso, como tratar esses dados, né? Ou seja, já estão nos guidelines a recomendação de testar geneticamente pessoas que se apresentam com esse fenótipo, né? O que é fenótipo? A gente tem o nosso gene, que é o nosso genótipo, e tem o como ele se apresenta, que é o fenótipo. Então, essa é a diferença entre genótipo e fenótipo.
E ontem mesmo eu recebi esse artigo, saiu esse mês, nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que tem um suplemento de insuficiência cardíaca, em que mostra esses 5 fenótipos e os 5 principais, e os principais, a lista das principais variantes patogênicas associada a cada apresentação fenotípica. Então já está aí na prateleira para todo mundo consumir essa informação, mas a gente tem que saber ainda assim o que temos e como a gente lida com isso. Porque o grande desafio é que não é só isso, né? Não é que eu vou fazer um painel genético, eu não encontro uma dessas variantes e não quer dizer que a pessoa não tem uma doença geneticamente determinada. Por quê? Isso aqui é um pouquinho do que a gente estuda, né? Que como que se codifica, né? Como se analisa um gene. Então, ali em cima a gente tem o genoma de referência e embaixo a gente tem o genoma do paciente, né? E a gente compara o genoma do paciente com o genoma de referência, o genoma dito e considerado como normal, né? Como padrão. E um genoma padrão, um genoma normal, ele codifica uma proteína normal, que vai se expressar sem doença, né? Ao passo que apenas uma alteração numa base, por exemplo, aqui no exemplo é uma alteração de um T por C, ele, em vez de expressar um aminoácido chamado leu, ele expressa um aminoácido chamado ser. Isso é o suficiente para decodificar, para sintetizar essa proteína de uma maneira errada, e isso pode se manifestar como uma doença, que pode ser uma arritmia, que pode ser um aumento da cavidade cardíaca desproporcional, da parede do coração desproporcional, que pode levar a uma cardiomiopatia. E, na realidade, a gente categoriza, quando a gente encontra uma variante, a gente categoriza ela dessa forma. Ela pode ser definitivamente patogênica, ou seja, ela causa doença, ela está associada a pessoas que têm doença. Ela pode ser provavelmente patogênica, ela tem pelo menos uma probabilidade, então tem algoritmos e análises que chegam a uma probabilidade de pelo menos 90% de causar a doença. Elas podem ser definitivamente não patogênicas, então as benignas, que é a verdinha lá de cima, e a verde clara, que pelo menos tem 90% de chance de ser benigna. Então, ali nos extremos, vermelho, laranja, verde claro, verde escuro, a gente está muito seguro. Mas e quando a gente encontra essas amarelas, né, que são as chamadas VUS? São as variantes de significado incerto, né? VUS vem do inglês. E essa é a variante que a gente tem que reclassificar, que a gente tem que entender se ela causa ou não causa doença, se ela é benigna ou se ela é patogênica. E aí entra a minha fala nessa análise multimodal e da inteligência artificial, porque como é que a gente reclassifica uma VUS? Tem várias formas, né? A gente pode pegar ali o heredograma e ver a segregação familiar, ou seja, se aquela variante está presente em pessoas que têm ou que não têm doença. Então, isso é uma maneira muito simples da gente avaliar. Nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue análise genética dos familiares, né? Isso foi um grande problema na renômica, né? A gente não conseguiu estender para os familiares, que era o nosso objetivo. Podem ser feitos estudos funcionais, que é o que a Adriana, o professor Antônio Carlos, que está aqui na plateia, fazem. São modelos celulares de doença em que analisam em nível celular, in vitro, ou até mesmo em vivo, em pequenos bichinhos, como que essa variante se manifesta, né? A gente pode fazer em análise populacional, e aí tem que usar os grandes bancos de dados, né, como o UK Biobank, e aí vem a questão, como a Adriana fala, que a representação, maioria são de pessoas de raça branca e que todos tomam café da manhã na infância, né, porque, obviamente, pela OCDE é uma lista de países classificado como upper ou middle income, e a gente está no low and middle, então assim, a gente está fora dessa cesta de países que tem os grandes bancos de dados de características clínicas e genéticas, né? A gente pode fazer por predições de bioinformática, eu vou falar um pouquinho disso, mas hoje em dia já tem alguns algoritmos de prateleira, né, Adriana, em que esses softwares de análise primária e secundária de dados genômicos, de uma certa maneira, eles já têm um treinamento para classificar. E também aqui a literatura científica, buscas dessas variantes, né, na publicação científica, e que, na imensa maioria também, a publicação, hoje, ela sofre
uma barreira econômica, é muito caro publicar. Se você vai publicar num paper gratuito, demora muito tempo, né? Então, assim, você fica lá numa esteira de espera de um ano e meio. E para pagar num paper pago, realmente você tem que dispor desses recursos, e o Brasil ainda não dá subsídio para publicação científica, né? Então, o que é análise multimodal com inteligência artificial? É como uma análise em que você não tem apenas uma única característica, você pega várias características de um paciente, de uma população, e analisa diferentes tipos de dados, né? Então, por exemplo, o dado clínico é um tipo de dado unimodal. Se eu pego o dado clínico, o dado de um eletrocardiograma, de um ecocardiograma, dados genéticos, eu já vou tendo vários tipos de dados, e isso caracteriza a multimodalidade, né? Então, na realidade, a modalidade inclui isso, os dados ômicos, que podem ser genéticos, proteômicos, metabolômicos, imagem, clínicos, registros de wearables e sensores. E como funciona, né? Esses dados, eles se transformam matematicamente em representações por equações, e podem ter até representações espaciais, e a gente consegue fundir esses dados. Tem várias técnicas de fusão, tem fusões precoces, fusões intermediárias, fusões tardias, e aí esses algoritmos eles vão tentando fazer com que esses dados eles se agrupem em clusters, ou seja, em grupos de características comuns, e que possam ter prognósticos distintos, possam ter diagnósticos distintos, que possam responder de uma maneira diferente aos tratamentos. Então, a aplicação é isso, é integrar todos esses dados com algoritmos de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, uso de inteligência artificial, para que exames de imagem, exames genéticos, dados clínicos, eles possam nos ajudar a reclassificar essas VUs, as variantes de significado incertos. Então, para que a gente possa tratar dados, esses dados eles têm que estar de uma maneira justa, né? O nome é lindo, né? E o inglês ele tem esse pragmatismo, né, de trazer bons acrônios. E esse é o conceito de dados justos, ou seja, os dados fair. É que eles vêm do inglês, que eles têm que ser encontráveis, ou seja, eu tenho que entender o que aquele dado ele, significa, e aí a gente tem que ter padrões de como a gente relata esses dados, de como a gente classifica esses dados. Eles têm que ter acessíveis, têm que ter regras de acesso, obviamente, com permissões, considerando todos os preceitos bioéticos. Idealmente, eles devem ser interoperáveis, né? A gente tem que ter uma interoperabilidade em várias formas de analisar, e eles devem ser reutilizáveis, ou seja, os dados que a Renômica está utilizando, de uma certa maneira, ele pode se fundir com o UK Biobank e a gente ter uma análise ainda maior. Então, esses são os princípios FAIRs, eu acho que eu já passei por todos eles. E aqui são modelos, né? Modelos já consagrados de como a gente lida com dados clínicos. Então, são modelos de aprendizagem de máquina, como Machine Learning. Esses são os modelos fundamentais de dado clínico, que a gente chama de CLAM, que é Clinical Language Model, ou FIRM, que é o Foundation Model para os prontuários médicos eletrônicos, em que a gente faz um merge, a gente faz uma integração de todos esses dados que podem ser anotações clínicas manuais, e aí tem algumas linguagens como OCR, PLM, que transformam essa grafia num sinal que é entendido por todas as máquinas, né, de uma maneira universal. E aí ele passa por modelos de fusão. Desculpa aqui, passei demais. E ele, nossa, acho que eu fui muito para frente. E ele passa por modelo de fusão, né, para poder chegar a uma regra de predição clínica, para poder chegar numa classificação, para poder chegar no entendimento de grupos que podem ser próximos uns dos outros e outros que se distanciem uns dos outros, que a gente chama de aglomerados, né? Pessoas que possam ter respostas clínicas, que possam ter apresentações clínicas semelhantes. Então, assim, na realidade, esse é apenas um modelo de um dado unimodal, que a gente chama de dado clínico, mas a gente tem um modelo multimodal, em que a gente pode ter os dados da imagem médica, a gente pode ter os dados demográficos,
peso, altura, etnia, que medicação que toma, quais são as comorbidades, as anotações clínicas da evolução do paciente. Podemos pegar dados de wearables ou de monitores, né, em pacientes que estão internados, pacientes que fazem reabilitação, de teste ergométrico, então que tem a linha do tempo, né, que a gente chama de dados de série temporal. E podemos pegar os dados ômicos, né, de genômica, proteômica, metabolômica, usar essas técnicas de aprendizagem de máquina, de fusion, que é fusão, tem várias formas, fusão precoce, e que num dado momento a gente coloca tudo junto e vê o que acontece, de uma maneira muito agnóstica, uma fusão intermediária em que a gente trata os dados classificados, e aí sim a gente depois junta tudo, e uma tardia em que a gente faz um tratamento muito cuidadoso de cada categoria de dados, para depois fundir, e a ideia é essa, encontrar clusters, modelos de regressão, para que a gente possa ter preditores de eventos, preditores, prognósticos, marcadores, que possam mostrar aquela variável está presente nesse cluster e deve ser uma variável de interesse, deve ser uma variável patogênica, enfim, a gente acaba reclassificando. E aí, isso aqui é apenas uma figura em que dados fundidos podem gerar algoritmos, né, e isso levar a um entendimento maior do problema. E os dados, eles são cíclicos e eles vão se retroalimentando. Então, ali você tem os centros de saúde e que geram uma série de informações em comum, de imagem, de dados demográficos, enfim, dados ômicos, e que, na realidade, a gente acaba fazendo toda essa análise por inteligência artificial, aprendizagem de máquina, que é o que a gente chama de análise multimodal, e acaba, de uma única população, encontrando 2, 3, 4 populações distintas que vão responder de maneira diferente a tratamentos, que vão ter diagnósticos, marcadores diagnósticos e marcadores prognósticos diferentes, e que, obviamente, isso tem que ser definido, assim, validado por ensaios clínicos, por pesquisas populacionais, mas que volta para o consumidor, melhorando sempre o padrão de tratamento, porque quem lida com pesquisa, no fim do dia, o que a gente quer é entregar uma saúde melhor, né? Então, esse é o objetivo de tudo isso. Então, o uso de machine learning na saúde, ela tem uma aplicação de apoio à decisão clínica, né? Tradicionalmente, os dados são unimodais, avaliados muito mais em paralelo do que em série, e essa é uma estratégia de integrar isso numa fusão de dados e melhorar previsões e replicar as tomadas de decisões. Então, teve uma revisão sistemática da literatura que saiu publicada em 2022, que, nesse momento de maturidade ainda muito, muito incipiente, estratégias multimodais acabam resultando em melhoria da acurácia preditiva comparadas aos métodos unimodais, as regras de predição clínicas que a gente tem, atualmente. E esse é uma parceria em que eu, Adriana, e professores da Faculdade do Noroeste, da Universidade do Noroeste da Suíça, estamos participando. Começou em agosto desse ano, né? São um grupo de alunos de mestrado e graduação em ciências de dados e ciências da computação, em que está se debruçando sobre os dados da renômica, e um dos grupos está trabalhando especialmente com isso, que é a análise multimodal da renômica. Então, vejam vocês os desafios. Os alunos pegam traçado de eletro, e o traçado de eletro do Brasil inteiro, ele chega de qualquer jeito, né, Adriana? Ele chega com foto de iPhone, ele chega assim, naquele eletro corrido, ele chega de toda sorte de papel e forma. Então, transformar esses dados de eletro em dado de sinal, fazer uma representação visual disso e pegar os dados de ressonância. A gente tem aqui na plateia minha querida amiga Ana Luísa Castelo, que é a coordenadora de imagem do Instituto, tem feito um trabalho incrível orientando esses meninos aí a capturar exatamente os trechos de imagem, de cine, num protocolo adequado, para que a ressonância também vire um sinal. E aí tudo isso, uma representação visual de dados, a gente tem que ter um pensamento muito abstrato para poder chegar em que cada pontinho desse colorido ele pode se juntar em grupos de pontos da mesma cor, que são clusters, e aí ele ter algum significado. Então, esse é um dos projetos que eu e a Adriana a gente está orientando. E esse é um dispositivo muito interessante para quem gosta de trabalhar com dados, com representação de dados. É um software open source, qualquer um pode baixar e usar. Foi desenvolvido pelo Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsonian e da Universidade do Texas,
com grants da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, muito utilizado pela NASA, para pegar as imagens das sondas espaciais e ter uma representação espacial disso. E a gente tem usado isso em saúde. Então, a forma de como todos aqueles pontinhos coloridos dos sinais de eletro, dos sinais de imagem, eles vão ser agrupados com a ajuda desse software que é uma exploração de dados multidimensionais, né? Ele ajuda isso. E ele cola tudo. É glue, o nome é glue porque vem de cola em inglês, né? Ele cola dados de todas as formas e consegue ter uma saída, né? A gente entra com os dados clínicos de imagem e ele nos ajuda a ter um output de juntar padrões em clusters. Essas são as limitações, é meu último slide, né? Então, a questão dos dados, eles vêm de várias formas, alguns são natos digitais, outros são notas à mão, outras vêm de bases de dados que não têm uma forma padronizada de classificação dos dados. Por exemplo, na Renômica 1, a gente não tinha um dicionário padrão genético, que é o Human Phenotype Ontology. E um dos desafios é a gente ontologizar os dados da Renômica 1 para que eles possam ser comparados com a Renômica DAC, com a Renômica 2. Então, a gente está sempre avançando, né, e transformar esses dados em FAIR. E, obviamente, que um modelo feito ele tem que ser testado e continuamente, ciclicamente validado, né? Isso ainda está muito, muito no início, muito incipiente, mas passos largos têm sido dados para que a gente tenha uma compreensão maior da expressão genética e da representação fenotípica do nosso genoma. Então, acho que isso é um domínio do conhecimento ainda muito novo, mas que quem trabalha com medicina de precisão, quem trabalha com análises ômicas, sobretudo, tem que estar muito atento, porque acho que o futuro passa por aí. Muito obrigada. Obrigado, Helena. A gente ainda tem 5 minutos para as perguntas. Eu já vou sentar aí do lado para ficar mais próximo, mas antes que as pessoas pensem em alguma pergunta, uma pergunta para as duas, que assim, para mim foi tudo muito rápido na cardiologia, essa parte do estudo para aplicabilidade clínica, né? Parece que foram, mas chegou muito rápido para disponibilizar. No privado, a gente sabe que isso já está disponível, de certa forma, para ajudar no diagnóstico, mas vocês que foram as duas que participaram desse estudo grande, junto com o Ministério da Saúde, como isso agora vai chegar para a população? Sei que já tem planos agora, população indígena, população do país todo, mas como médico vai poder botar isso agora na sua prática clínica? Então, o Ministério da Saúde está trabalhando nesse sentido. Eles, obviamente, vão começar com as doenças que já estão trilhando esse caminho há mais tempo, né, que são as doenças raras. Então, para o ano que vem, o Ministério da Saúde vai começar a oferecer, num projeto piloto, né, o sequenciamento de exoma para doenças raras para os centros de doenças raras do Brasil. O INC está tendo uma participação fundamental nisso. A gente vai entregar 20 mil exomas para o Ministério. Então, isso já está chegando para a população, primeiro para as doenças raras, e eu acho que nos próximos anos, no âmbito do projeto, a gente fez o estudo de custo-efetividade, o núcleo de avaliação de tecnologias em saúde do INC está montando uma submissão para a Conitec para tentar incorporar o teste genético para a cardiomiopatia hipertrófica no SUS. Então, assim, eu acho que depois que passar esse primeiro piloto para as doenças raras, nos próximos anos a gente já deve começar a conseguir incluir os primeiros testes no SUS para cardiologia.